Meu nome é Antônio, tenho uma loja na Santa Ifigênia, tenho amizade com delegados, promotores, juízes e clientes. Todos me chamam de neguinho, não vejo maldade nenhuma, nem preconceito. Acho muito interessante e muito carismático o jeito que eles me tratam. E gostariam que todos fossem lá, tratassem eu do mesmo jeito. Não importa que seja branco, que seja loiro ou que seja ruivo. E todos que forem lá vai ser bem recebido por um rapaz que é de cor e gosta de todos, com muito amor e com muito carinho. Muito obrigado. O Neguinho terminou Legal, com esse legal. slogan. É a melhor loja lá da Santa Efigênia. Antônio, grande abraço para você e sua família, que eu gosto tanto de todos eles, né? Mas, assim, a gente deve separar a coisa como... eu concordo com você, Kleber, que é quando é dito de uma forma ofensiva ou faz parte de um contexto, certo? Sim, Né? concordo, porque também tem assim, é, tem certas coisas que ao longo do tempo meio que não é que se tornaram cultural, mas não deixaram de não se tornar cultural, já é voluntário ou involuntário, às vezes sai naturalmente. A gente entende, a gente compreende, né? Como eu falei, eu não me sinto ofendido, né? Eu apenas dei um exemplo aqui do que a gente passava um tempo atrás. Se fosse nesses tempos atuais agora, seria muito pior com toda essa exposição de mídia que a gente tem. Ô, Alex, você quer complementar sobre isso? Bom, é todo um processo de reeducação, né? Quando eu falo reeducação, é você informar a pessoa sobre a arbitrariedade que ela está cometendo de forma totalmente involuntária, né? A questão da palavra negrinho, com certeza, não há nada de ofensivo do ponto de vista direto, mas indireto, ou seja, colocar sempre a pessoa na questão do diminutivo, né? Do menor, né? Ou seja, do mais baixo. E é isso que nós precisamos se contrapor, colocar as pessoas no patamar de igualdade, né? O chamar pelo nome, o chamar pelo apelido, não quer dizer que esteja, de certa forma, colocando a pessoa numa posição de inferioridade. Só que nós precisamos tomar esse cuidado, né? De passar a reproduzir o novo. Estamos num novo momento, numa nova fase da história brasileira. E a história brasileira, essa nova fase da história brasileira, precisa do quê? De equivalência, de respeitabilidade. Dentro dessa respeitabilidade, se vai e se vale da igualdade. E a gente precisa, na verdade, o quê? Desse processo de reeducação. Reensinar, né? É reensinar as pessoas no sentido do quê? Chame pelo nome, né? Chame pelo nome, Fato. é melhor. No caso das músicas, né? Como Mulata Assanhada fazendo pirraça, Elza Soares cantando, ô mulata assanhada descendo do morro fazendo pirraça. A música deve ser excluída, porque não tem como ela cantar o afrodescendente assanhada descendo do morro. Não tem como, cá entre nós, Alex. Isso você é a favor da exclusão dessas músicas ou não? Não, muito pelo contrário. Como eu bem disse, né, a gente tem que levar em consideração a questão histórica, o momento histórico, né? Você mencionou o nome de um autor fabuloso, Monteiro Lobato, né, que muitos classificam ele como hoje, né, um camarada que supostamente foi um racista, que escreveu Emília, o Colocam Sítio ele como um tirano, né? Fato. como um tirano, né? O sítio de Pica-Pau Amarelo, enfim. Agora a gente precisa compreender o contexto da época, o momento que esse camarada escreveu essa história, né? A posição que os negros se encontravam à época, entende? Por isso que nós precisamos, né? E estamos lutando por essa reivindicação, para que essa ótica daquela época de Monteiro e da época da Elza Soares seja mudada, seja modificada, para que a nossa sociedade não viva mais no passado do século XVIII e século XIX, mas viva o novo de pessoas, por exemplo, como Silvio Almeida, né? Pós-doutor, professor na USP, Mackenzie, o novo como Djamila Ribeiro, né? Uma das maiores filósofas do país, tendo aí os seus livros, né? Mais comercializados por 3 meses consecutivos. O novo, né? Viver o novo significa, na verdade, é mudar o discurso, né? Viver o novo Construir uma nova significa história. exatamente, significa apresentar Lázaro Ramos
para a nossa sociedade, vários Lázaro Ramos para a nossa sociedade, várias Thaís Isabel Araújo. Pilares para a nossa sociedade, Thaís Araújo para a nossa sociedade. Né? Agora, dentro de uma outra esfera, né? Da esfera religiosa, da esfera intelectual, né? Ou seja, não é mais só na esfera futebolística que o negro hoje tem se destacado. E é isso que a Em gente tem que geral. valorizar. Né? São em diversas áreas, por conta das políticas de ações afirmativas, que os negros têm se sobressaído, como médicos, advogados, juízes e por aí afora. Né? Agora, para uma sociedade evoluída, para uma sociedade moderna, para uma sociedade, né, em que haja respeitabilidade, quando eu falo respeitabilidade, não quer dizer que faz parte do primeiro mundo, do segundo mundo ou do terceiro mundo. Né? Respeitabilidade é algo, como muito bem colocou o Kleber, é questão de educação, vem da base. Né? E quando a gente investe na base, nós temos ou teremos, com certeza, uma sociedade totalmente equilibrada e Bons solidária frutos. Perfeito. em si Muito mesmo. bom. Em si mesmo. Ô Kleber, Muito bom. você é a favor das cotas? Você acha que as cotas corrigem um erro histórico? Bom, raça ou etnia? Meu irmão que está aqui, nós somos irmãos, somos seres humanos. O osso é branco para todos e o sangue é vermelho para todos. Por que cota para um ser humano? Raça negra? Não. Cor negra, etnia branca, parda, ruiva, não importa. Nós somos a raça humana. Só por isso não se tem que ter cotas, até porque, como eu falo, independente de um homo sapiens, o homem ser considerado um animal racional, ele age tão pior do que um animal irracional. Né? Porque eu vou entrar numa classe de estudantes ao qual serei limitado a 5 pessoas. Inclusive, isso acontecia nos Estados Unidos até pouco tempo atrás, aí, década de 40, década de 50, que os negros tinham que sentar no fundo do ônibus. Nas Né? igrejas Tinha também. locais... Exatamente, e isso, perfeito, EV, perfeito, né? Por isso que é bom conversar com alguém como você, EV. Você é fantástico, é lúcido no que fala, né? Então, o que acontece? Eu sou totalmente contra, porque nossos filhos têm direitos de estudarem em igualdade. E se a gente vai dando razão e vazão para essa questão de cota, é como o nosso irmão acabou de falar agora. Você não corta esse vício, você vai acostumando isso, vem outra geração, vem com esse costume, vem outra geração, vem com esse costume, e esse problema do racismo nunca vai acabar. Porque é como ele falou, aí você pega, já sai do racismo, aí já vai pro gay, aí já vai pro cara que vive no Nordeste, infelizmente, com uma condição menos favorável, e já vira uma calamidade total. Mesmo a gente se focando aqui em falar dos negros. Mas o racismo, ele não tem que... racismo e indiferença não tem que ter em nenhuma classe social. Nós somos seres humanos, infelizmente, separado pelo poder financeiro, né? Alguns mais bem-sucedidos, outros menos, mas é como eu falo, é um absurdo. Você tem que entrar numa escola ao qual a sua cor, o seu povo, você é um ser humano, só pode ter 3 ou 4 ou 5 da sua cor, que não pode estourar aquilo, que é dominado por uma grande maioria de pessoas brancas. Isso é ridículo. Ainda mais na era que a gente está vivendo. Alex, sobre as cotas, o que você pensa a respeito? Veja, primeiro a gente tem que compreender o seguinte, que as políticas de ações afirmativas, elas são paliativas, né? Elas têm um momento de iniciar e um momento de acabar, né? Ou seja, as cotas elas vieram, lógico, para suprir uma demanda, né? Sobretudo no que diz respeito à exclusão dos negros no nosso país, mas ela veio também para suprir espaços estratégicos para que essa realidade posta anterior ao processo da abolição seja modificada, né? Ou seja, haja uma equivalência. Não dá para a gente trabalhar a questão, por exemplo, de equiparidade, não dá para a gente trabalhar a questão, sobretudo no que envolve a meritocracia, se o nosso ensino, né, ele já tem uma separação entre o privado e o público, né? Ou seja, a educação que o jovem recebe no nosso país, ela tem uma diferença. E essa diferença, no momento do vestibular, ela faz
né, todo o processo que faz com que o jovem que tem acesso a uma melhor educação ocupe espaço dentro das universidades públicas, as consideradas ou as principais universidades do país. Então, a cota, na verdade, né, as políticas de ações afirmativas, elas vêm para suprir durante uma temporalidade, né, de uma necessidade de uma sociedade que sempre foi excludente, sobretudo com a população negra, sobretudo com a população periférica. Então, durante um período, como ela é estabelecida, talvez em torno de 20 a 30 anos, ela se faz necessária, né, no nosso país, né, para que no futuro muito próximo possa ocorrer o que muito bem colocou o Kleber, né, uma equidade na raça humana, uma equidade nessa sociedade, e para que essa sociedade seja vista pelo mundo, né, como a sociedade das oportunidades. Agora, a oportunidade ela é posta quando você disputa em pé de igualdade, né? Isso não quer dizer que o negro tenha menos ou mais capacidade, né? O que eu estou querendo dizer aqui é que a estrutura que está posta para nós nos dias de hoje não dá pé de igualdade para que a gente possa disputar da melhor forma possível uma vaga no mercado de trabalho ou até mesmo através de um concurso público de elite, né? Só vou fazer um pequeno adendo. Se a gente for fazer um concurso, aliás, para o Itamaraty, concurso esse que requer ali no mínimo 3 línguas, né, de fluência. O Itamaraty ele reconhece essa dicotomia que existe dentro da nossa sociedade, haja vista a quantidade mínima de embaixadores negros, né, que nós temos nesse grande órgão. Agora, chega a ser vexatório, chega a ser contraditório e, acima de tudo, vergonhoso. Um país miscigenado, né, um país que nasceu da mistura, no seu grau de representatividade internacional, só ter brancos, né? E ter pouquíssimos negros e pouquíssimos indígenas. Então, a política de cotas ela vem para superar esse tipo de dificuldade que ainda existe na nossa sociedade. E só um adendo, não cortando, não só um adendo, tá? O Brasil tem uma dimensão colossal. Ele é um continente. Ele é o único país no planeta que reúne todas as etnias juntas. Então, eu acho que não pode ter uma minoria, escuta bem o que eu estou falando para vocês, predominante, sem que os outros tenham oportunidade. Até pegando o gancho que o nosso irmão acabou de falar. Eu vou pedir agora uma pergunta de cada um, que depois eu vou fazer separado com o Rei, porque ele não consegue acessar o microfone, né? Então eu vou pedir uma pergunta do Kleber, depois uma pergunta do Alex para ele, com relação à Nigéria e os costumes dele lá como rei de um povo, né? Kleber, você. Eu vou fazer uma pergunta bem didática. Como ele lidar com o islamismo, com o Islã no país dele, como predominante? Não tem nada a ver com questão do religioso, a raça, a cor, independente do onde você é. O mundo inteiro está muito preocupado com o Covid. Agora, existe alguma raiz, algum povo, praticamente povo africano, que já enfrenta esse tipo de pandemia alguns tempos atrás e que já enfrentar com seriedade, enfrentar com a ciência e a tecnologia de nossos ancestrais. Quais os costumes africanos em relação ao sincretismo religioso? União de religiões. Vocês aceitam que outras religiões convivendo junto? Um dos povos que mais tem tolerância no mundo são o povo africano, porque apesar que ele tem sua própria raiz, sua própria religião, ele admite todas as religiões, principalmente cristianismo e islamismo, que foi trazido para ele. Isso foi nosso povo que aceita outras religiões, que convive com outras religiões, e através dessa aceitação do povo africano que gera esse tal secretismo. Eu gostaria de perguntar para o nosso rei como
é dada as questões que envolvem as etnias na Nigéria, isso no primeiro ponto. E se há uma cooperação Brasil-Nigéria em curso, não só do âmbito cultural, mas também no âmbito empresarial, para que a juventude possa estar trocando experiências. Sim, sim, sim. Em busca essa ligação, intercâmbio entre Brasil e África, o próprio Centro Cultural Africano está lutando junto com algumas universidades, onde está colocando algumas crianças para que eles puderem conhecer as culturas africanas através do Lei 10.639, que foi promovido durante algum tempo do presidente Lula, na época, e que agora não foi funcionando muito tempo mais, mas eu espero que essa nova administração, esse novo governo também trabalha em cima dessa questão do importância do raças negras no Brasil, porque através desse tipo de lei a gente consegue buscar esse intercâmbio que você acabou de falar, porque quando houve lei que apoia esse tipo de ação, facilita. Então tá bom. Grande abraço para você, fique com Deus e tudo de bom para sua família, para o seu povo. Obrigado. Que Deus abençoe. E o Gibon, um povo com certeza que tem um grande rei. Viu, Ndekulé? Muito obrigado pela sua participação no programa, que era para ser em conjunto, mas por problemas de conexão a gente acabou não conseguindo. Eu deixei uma pergunta no ar no início do programa. Existe punição nas torcidas organizadas, Alex? Essas punições, elas funcionam? Envolvem questões judiciais ou policiais, se forem graves? Veja bem, como eu bem mencionei, primeiro que as torcidas, né, a Anatorg, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas no Brasil, ela luta especificamente para que o artigo 39 do Estatuto do Torcedor seja modificado, né? O Estatuto, ele menciona que as instituições, ou seja, as torcidas organizadas, sejam punidas em sua totalidade em caso de arbitrariedade por conta de atitudes ilícitas do seu associado. Nós defendemos ao contrário, nós defendemos que esse associado seja identificado e seja punido ao rigor da lei. Veja, como eu disse, há uma dicotomia absurda dentro da torcida organizada. A torcida, ela combate, né, o racismo com veemência, com energia, né? Toda e qualquer atitude na arquibancada ou fora da arquibancada que envolve o racismo, né, que envolve a xenofobia, né, ela é combatida com um radicalismo absurdo, né? As pessoas literalmente vão para cima de quem comete esse tipo de agressão. Por um outro lado, as torcidas, em sua grande minoria, ainda bem, comete, né, o crime de homofobia, né, contra as pessoas, contra os homossexuais, que é algo que a gente está debatendo quanto a Anatorg, junto às torcidas organizadas. Então, nós defendemos, quanto a Anatorg, que a torcida ou o torcedor, primeiro, o torcedor seja identificado, seja punido. E se a torcida intensificar, ou seja, incentivar nessa prática nociva, arbitrária, ruim, desumana, que adoece as pessoas, né, que ela seja punida ao rigor da lei. De que forma? Primeiro, que os seus veículos de comunicações sejam suspensos. Segundo, que elas sejam autuadas, né, que os seus responsáveis possam fazer um processo dentro das suas torcidas de reeducação junto ao teu associado, para que possa respeitar, né, essa pessoa, esse cidadão como tal, né, porque não é a posição dela, né, do ponto de vista se é hétero, se é homossexual, se é bissexual, que vai fazer o caráter dela modificar, né? As pessoas, elas têm que ser ali vista, respeitada pelo caráter que ela representa, que ela tem, que ela dispõe, como já bem disse, né, na década de 60, o nosso querido Martin Luther King, né? As pessoas, elas têm que ser respeitadas, não é só pela sua pele, né? Não é só pela questão da sua sexualidade, mas sim pelo seu caráter. Então, nesse sentido, as torcidas, elas estão dando exemplo, né, de combate, né, ao preconceito, ao racismo e todo e qualquer tipo de questão que envolve, né, essa quase que uma patologia, essa doença que aflora muitas das vezes na nossa sociedade. A discussão, o Kleber falou bem sobre isso, e acabou que a gente foi para os comerciais, né, e eu talvez não tenha te dado tanto espaço. E você tem
quase que todo o tempo esse contato com a polícia agindo, com a polícia estando presente, né, para manter a ordem, né? E a gente verifica que ainda existe, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, ainda existe, como você falou, quando citou o exemplo de estar andando na rua, né, pode estar bem vestido que vai separados já pela cor, né? Então a gente não pode fechar os olhos e falar que isso não acontece no Brasil, porque isso acontece sim, e a gente sabe de casos horríveis, né? Então, como enfrentar isso, como melhorar isso, Alex? Veja, antes da pandemia, eu estava preparando um material para apresentar na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Esse material apresentava violência policial contra o torcedor organizado e não organizado, dentro e fora dos estádios. Como eu bem disse, a torcida é o reflexo da nossa sociedade, ou seja, é povo da periferia. Povo da periferia, em sua maioria, são pretos, né? São pessoas de cor, né? Ou seja, pessoas que são ali fácil de identificação. Ou seja, a polícia em si, ou seja, o baixo clero, soldado, cabo, eles agem, na maioria das vezes, com essa energia exacerbada que, graças às redes sociais, graças aos telefones celulares, estão expondo para a nossa sociedade o que já acontecia há 10, 20, 30, 40 anos nas periferias das grandes cidades do nosso país, né? Agora, nós precisamos fazer justiça. Justiça no sentido do quê? Esse policial, esse indivíduo precisa ser identificado e punido no rigor da lei, né? A instituição, Polícia Militar em si, né? Ela é uma instituição que ela faz o trabalho para a sociedade. São raras exceções dos comandantes, né? Que têm essa cabeça pequena, autoritária, mesquinha, de combate, de racismo, né? De agressão ao povo periférico. Na sua grande maioria, os comandantes ali, no caso, pessoas que pensam na questão da tropa, a estratégia da polícia militar para uma cidade como São Paulo, por exemplo, né? São pessoas que estão abertas ao debate. E são pessoas que estão ali, não só abertas ao debate, mas também, né, abertas a receber, inclusive, né, as nossas insatisfações. Agora, o baixo clero da Polícia Militar é algo a ser não só visto com lupa, né, mas também é algo que precisa de uma reciclagem urgente, emergencial. Esse pessoal que tem ido às ruas, tem ido com a cabeça literalmente radical, né, radical do ponto de vista de punir, de agredir, de pegar o trabalhador, né, e querer ali ceifar a vida desse trabalhador com a própria mão. E isso a gente precisa denunciar. É dessa polícia, né, ou aliás, é desse policial que nós não precisamos, e é esse policial que a sociedade e a Polícia Militar, quanto instituição, precisa expulsar, precisa expurgar, para que nós tenhamos uma polícia que, de fato, sirva à nossa sociedade, conforme manda a nossa Constituição. Olha, o tempo do programa já se esgotou, porque isso merece um outro programa, porque é um assunto que a gente tem a sensação de que não falou tudo, né? Você estava falando aí, eu quero complementar, eu acho que o Kleber quer complementar, embora já tenha também dado exemplo, e aí a gente fala, mas o programa acabou como? Não tem, porque é um assunto inesgotável, e que quando a gente começa a mexer, o sangue ferve, a gente fica imaginando as cenas que vêm na cabeça da gente, e a gente se emociona, a gente fica com raiva, não é legal ter raiva, mas é o sentimento que vem, né? E a gente vai continuar discutindo isso na live que segue, mas antes eu queria que a gente visse um curto VT, que eu não posso deixar de falar sobre isso, que é o sincretismo religioso, até porque o Kleber Braz está aqui e a gente fez um VT que a gente mostra a escadaria do Bonfim, a lavagem da escadaria, né? Aí a missa que segue com as baianas dentro da missa. Vamos ver também um trecho disso. Sincretismo religioso, racismo, com certeza são temas muito difíceis de se abordar. Fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. Síntese razoavelmente equilibrada de elementos díspares, originários de diferentes visões do mundo ou de doutrinas filosóficas distintas.
Afinal, existem vários tipos de significados, junção ou mistura de cultos ou de doutrinas religiosas distintas, atribuindo um novo sentido aos seus elementos. Sincretismo religioso, fusão de filosofias, de ideologias, de sistemas sociais ou de elementos culturais diversos. Sincretismo social. E afinal, o racismo. Como poder abordar? E ao longo da história existiu vários exemplos daqueles que lutaram a favor da causa. Bob Marley, Nelson Mandela, Malcolm X, Martin Luther King e atualmente George Floyd. Acabou sendo, na verdade, um exemplo. Eu não considero ele uma liderança, mas acabou que ele se tornou o personagem de uma luta, né? Um exemplo de uma luta. Eu vou pedir a conclusão sua sobre o sincretismo religioso que existe no Brasil, Kleber, bem rapidamente, porque o tempo já esgotou e a gente vai continuar na live agora após o programa, todos nós aqui. Por favor. Kleber. Sincretismo é a vitória de um povo sofrido, num povo que foi escravizado, num povo que foi obrigatoriamente ter que adorar outros deuses, mas que soube com muita inteligência e sabedoria mesclar essas culturas para uma convivência pacífica, que é o que o nosso país deveria fazer. Todos nós, independente de credo, cor, etnia ou raça, como algumas pessoas gostam de mencionar, de uma convivência em paz. O sincretismo, ele é isso. Sincretizar tudo. Rapidamente, Alex, você também, que nosso tempo já esgotou. Sincretismo é a junção, né? A junção harmônica que um povo heróico, batalhador, encontrou, né, para fazer valer a tua fé de origem. Por isso que se faz tão presente na nossa sociedade e por isso que essa nossa sociedade é tão rica, não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista religioso. Na live, talvez o Rei também, um Deculê, esteja com a gente, né? Não vou garantir por causa da conexão lá na Nigéria, mas o Kleber também vai poder responder também a vocês as perguntas mais a respeito de coisas que ele falou para mim que vai se permite fazer hoje a meu pedido. Sem problema. E você tenha muito sucesso na tua casa, que fica num bairro de São Paulo conhecido, né? Você quer falar a respeito rapidamente? Freguesia do Ó, isso, no bairro da Freguesia do Ó. Sim, que é muito bonito lá. Todo mundo sabe que todo mundo sabe que eu professo a religião católica, né? É a minha denominação litúrgica. Eu tenho um profundo respeito por todas as religiões que movem esse país. Eu sou do Rio de Janeiro, fui criado numa família onde eu aprendi a respeitar a religião de cada um. E gostar, inclusive, conviver. Kleber é um grande amigo, que acabou sendo um amigo que a vida me deu e que me ensinou também a respeitar mais ainda a sua denominação. Gente, a gente segue aqui nessa live e eu vou terminar com uma música clássica que ela é icônica, essa gravação, que foi uma criação de um ídolo meu, que é Michael Jackson, e também do Lionel Richie, que é USA África. Né, que foi a primeira, agora já teve várias versões de War the World, mas essa é a primeira, que a gente tem ela recuperada em HD, a gente termina enquanto a gente se prepara para a live. Meus amigos, muito obrigado pela participação no programa e a gente continua junto aqui, vem com a gente. E eu já ia me esquecendo, se inscreva no canal do YouTube EV Sobral TV, recordes essa semana mais uma vez, com o número de pessoas. Aliás, o meu endereço EV Sobral TV é para todas as redes, Instagram, Facebook, eu já ia me esquecendo. Vocês se inscrevam no canal que vão ter grandes sorteios esse mês, hein? Já sorteamos coisas muito legais no mês passado e esse mês coisas mais legais ainda para quem se inscrever e assista a gente lá, ou no Instagram EV Sobral TV. A gente já volta. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere
will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Beyond the world, beyond the children, beyond the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.
E caso você não tenha Instagram, você poderá acompanhar já daqui a pouco pelo nosso canal do YouTube.